Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Estados Mentais, Desânimo, Tristeza, Depressão, Medo, Loucura. Nós vamos cantar a música Um Não à Tristeza e vamos fazer a prece para iniciarmos o estudo. Há tanto tempo que eu não sinto tristeza no coração, pois encontrei em meu caminho a doutrina, o Consolador. Vem meu irmão, cantar esta canção para crescer o amor que existe em você. Há tanto tempo que eu não sinto tristeza no coração, pois encontrei em meu caminho a doutrina, o Consolador. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nós agradecemos mais esta oportunidade de que nos encontrarmos e de podermos mais uma vez estudarmos juntos, refletirmos juntos, angariarmos novas energias e elevarmos os nossos sentimentos, a fim de encontrarmos equilíbrio e serenidade em nossas mentes e corações. Abençoe os nossos lares, Senhor Jesus. E não esqueças de todos os necessitados do corpo e do espírito, encarnados e desencarnados neste orbe terrestre. Muito obrigado por tudo e obrigado pelo iniciar de mais uma semana. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar então sobre o assunto estados mentais, desânimo, tristeza, depressão, medo, loucura. E para isso, nós vamos encontrar apoio na literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e também em algumas obras ditadas pelo Espírito Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Antes de iniciarmos, nós vamos citar uma passagem que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, que é Jesus falando para nós: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então já estava ali dizendo Jesus, de maneira atemporal, pois que ele não poderia estar falando apenas àquele momento, para quem tivesse a oportunidade de encontrá-lo fisicamente em pessoa, mas sim para todos os momentos, desde a sua vinda à Terra e então a nossa tomada de conhecimento de sua existência e do Evangelho que ele veio nos trazer, a boa nova que ele veio nos trazer, e conhecendo então tudo aquilo que Jesus efetivamente é, o caminho, verdade e vida, e todos aqueles outros eu sou que o nosso companheiro André Rezende nos falou no último estudo, é que nós vamos conseguir entender Jesus poder dizer: vinde a mim. Então, em tudo aquilo que Jesus é e representa, uma vez então que nós tenhamos este conhecimento, nós podemos, através deste conhecimento, estando aflitos e nos sentindo sobrecarregados, recorrermos à figura de Jesus como nosso diretor, como diretor deste planeta no qual estamos reencarnados. E sentirmos então o alívio, Jesus nos aliviando a alma
nos aliviando a mente, nos aliviando o coração, por ser tudo aquilo que ele efetivamente é. Então é em Jesus que nós encontraremos alívio, reconforto, socorro para as nossas necessidades, para as nossas aflições, para aquilo que nos faça nos sentir sobrecarregados. E então, com isso em mente, nós vamos pensar, através da psicologia e através da psiquiatria, os estados emocionais humanos, para nós compreendermos, então, a nossa proposta de hoje. De acordo com o médico e psiquiatra Eric Berne, nós, enquanto seres humanos, apresentamos 5 emoções básicas. Uma delas é a raiva. E a raiva nos diz sobre como lidar com a perda de autonomia e controle. Nós podemos então observar, tentando fazer uma análise íntima, que todas as vezes que nós experimentamos raiva, nós vamos perceber que a nossa raiva está ligada à nossa sensação da perda de controle e de autonomia sobre algo que nós acreditamos que deveríamos ter controle ou autonomia sobre. Obviamente, ao experimentarmos então a raiva, significa que, para todos os efeitos, essa nossa crença foi por água abaixo. Nós perdemos o controle ou a autonomia daquilo que nós acreditávamos ter. Então, nós estamos automaticamente também lidando com níveis de ilusão, uma vez que nós não temos controle sobre todas as coisas e nem autonomia sobre todas as coisas. E mesmo aquilo que nós acreditamos ter autonomia ou controle pode ser uma mera ilusão. Mas na sensação, na percepção desta perda, nós experimentamos raiva. Então a raiva, como todas as outras emoções que nós vamos ver e depois encontrar subsídio na literatura espírita, nós vamos perceber então que estas emoções ainda comuns ao nosso estágio evolutivo existem para que nós possamos aprender alguma coisa de útil e então desenvolvermos as nossas faculdades emocionais, os nossos sentimentos, sublimarmos para que possamos ser pessoas melhores e termos um maior conhecimento de nós mesmos. E aí alguns aspectos da raiva são a revolta, a agressividade, a decepção, a frustração, a indignação, a hostilidade, a decepção e até mesmo ciúme, de acordo então com este médico psiquiatra. Então são aspectos da nossa emotividade ou do nosso espectro emocional que a raiva traz à tona e que então nos incita ao aprendizado. Uma outra emoção comum ao ser humano, a nós, é o medo. Embora muitas pessoas vejam medo como um defeito ou uma emoção negativa, o medo é muito importante para nos ensinar a importância dos limites e da autopreservação. Obviamente, nós não podemos estacionar no medo. Ele deve ser tão somente um alerta, uma prevenção. E isso, obviamente, nos coloca em posição da autopreservação. Mas como toda emoção, permanecer estacionário nela nos indica uma doença, uma patologia. E é contra isso que nós precisamos nos prevenir, nos precaver. Aprender o que precisamos aprender com medo, superar e seguir adiante. E também não é vergonha alguma nós requisitarmos a ajuda profissional para lidarmos com esses estados emocionais quando percebemos que estamos estacionando neles e não estamos aprendendo aquilo que deveríamos aprender.
Alguns aspectos do medo, de acordo com este médico psiquiatra, são a timidez, o constrangimento, a vergonha, a ansiedade, a preocupação e a desconfiança. Outra emoção do nosso espectro emocional é a tristeza. E a tristeza, sendo o contrário da alegria, que nós também vamos falar, pode estar ligada à condição da vida ou à perda real de algo. A tristeza sinaliza que algo precisa ser cuidado e que existem feridas que precisam ser tratadas. E nós podemos aprender, com os momentos de tristeza, olharmos para dentro de nós. É um momento de autoconhecimento, de introspecção, para que nós possamos então avaliar aquilo que nos acontece, entender a real importância ou o tamanho, a proporção daquilo que envolve a nossa vida. Neste momento de introspecção, de olhar para dentro, é um grande convite da vida para que nós venhamos a nos conhecer melhor. Então deve ser tratada como aquilo que é. Mas a tristeza também é uma das emoções nas quais a permanência pode nos levar a graves estados patológicos. E então, alguns desses aspectos são a depressão, a retração, a nostalgia e o desespero. Todos eles, inclusive, em vários livros da literatura espírita, nos apontando graves distúrbios espirituais e psicológicos que podem nos colocar em risco por encarnações sucessivas de grande sofrimento, de grande dor. E aí então nós vamos falar da alegria, uma outra emoção do nosso espectro emocional. A alegria é aproveitar a vida com prazer e poder compartilhar momentos de bem-estar com os amigos e as pessoas queridas. Estar alegre por conta das conquistas, sejam nossas ou daqueles que nós conhecemos, as realizações e as vitórias, diretamente ligadas à nossa autoestima. Os impulsos gerados pela alegria fortalecem a energia de uma pessoa. Então, é uma emoção que nos coloca para fora. Assim como a tristeza nos coloca para observar aquilo que está dentro, a alegria nos impulsiona para o outro, para o compartilhar dessas sensações agradáveis que nós experimentamos. Obviamente, permanecer também na alegria o tempo inteiro demonstra igualmente estados patológicos, como a euforia, que seria permanência doentia na alegria. Então nós observamos que tudo na vida tem um ponto de equilíbrio. E como já diria Joana de Ângeles para o Chico Xavier, isto também passa. Então nós vamos observar que todos esses estados emocionais, quando nós sabemos lidar com eles de maneira saudável, todos eles passam. São estados emocionais transitórios, para que nós aprendamos com aquele momento que nós estamos passando. E aí alguns aspectos da alegria são o alívio, a animação, o interesse, a satisfação. Então isso é um preâmbulo para nós podermos então entrar na literatura espírita, para que nós possamos compreender melhor o que a doutrina espírita traz para nós, que pode nos ajudar a vivenciar melhor o nosso dia a dia de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais equilibrada. E então, por último, o quinto aspecto da nossa emotividade, conforme este médico psiquiatra, é o afeto. O afeto é uma emoção presente em relações amorosas e fraternas. É possível perceber o afeto nas relações com a família, com os amigos, nas relações românticas e demais relações em que seja possível viver alguma afetividade. Essa emoção engrandece a alma e está diretamente ligada
ao carinho e ao prazer. Então, alguns aspectos do afeto são a solidariedade, a comoção, a esperança, o amor, a paixão, a curiosidade. Então, são todos aspectos que nós podemos aprender com eles e então gerenciar as nossas emoções. Então, gravem este verbo, porque ele é muito importante com as leituras que nós vamos trazer, essa questão da gerência. O gerenciar as nossas emoções. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item falando sobre a melancolia, que é uma palavra relacionada à depressão. Em século XX, século XXI, nós conhecemos esse estado patológico como depressão, inclusive estando dentro do CID, das doenças catalogadas. Mas, ao século de Allan Kardec, no século XIX, a palavra usada para este estado que hoje nós conhecemos como depressão era melancolia. Então, eu vou fazer aqui a leitura deste trecho, item 25, para que nós possamos entender um pouco mais sobre este estado emocional. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e com o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, que dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Esta mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo foi ditada pelo espírito François de Geneve, na cidade de Bordeaux. Então observem alguns pontos importantes nesse trecho que ele coloca para nós. Que a melancolia, ou esse estado de tristeza que nos abate quando nós consideramos a vida amarga, pode acontecer com qualquer um de nós. E aí, no meio dos nossos esforços, abate sobre nós o desânimo, o abatimento, e aí então nos sentimos infelizes. Então ele já dá para nós uma dica muito importante para nós detectarmos em nós mesmos o surgimento deste estado, a fim de que nós tenhamos condições de o combater, como ele diz, que é necessário nós usarmos da nossa vontade para combater. Então, um dos primeiros sintomas, como ele aponta para nós, é o próprio desânimo. Então, quando o desânimo começa a ser algo que nós detectamos no nosso coração, já é o indício para que nós possamos então reunir todas as nossas forças mentais e utilizar da nossa vontade para poder combater este estado.
Porque uma vez que o desânimo se instala também a apatia. E então, neste momento, nós começamos a nos julgar infelizes, conforme ele nos diz. Então ele fala que é imperativo que nós possamos resistir a isso para que a nossa vontade não se enfraqueça. Então nós percebemos aí que a vontade é fator determinante. E Emmanuel vai falar muito bem sobre a nossa vontade no livro Pensamento e Vida, quando ele está falando para nós sobre a nossa própria mente e comparando a nossa mente a um grande escritório com seus respectivos departamentos, mas acima de todos eles, como gerente diligente desses departamentos, ou seja, da nossa mente, está a vontade. Então, que é preciso nós utilizarmos de todas as nossas energias para empregarmos a nossa vontade a fim de resistirmos a estes sintomas que estão ali nos apresentando o quadro de melancolia, que então depende muito dos nossos esforços. É importante nós observarmos isso, para que nós possamos não dizer algo do tipo, mas não depende só de mim, não tem nada que eu possa fazer. Quando nós dizemos essas frases, significa que nós já estamos permitindo a instalação da apatia, do desânimo, que são sintomas da própria melancolia. E se então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um dos espíritos que contribuíram para com a codificação, dizendo para nós, no verbo imperativo, resistir, está no imperativo, o mesmo tempo verbal que Jesus, na maioria das vezes, ao longo de todo o Novo Testamento, ao longo do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus dando essas ordens para nós, usando o verbo no imperativo, como vem, segue-me. Ou seja, uma ordem. Então, nós encontramos aí o verbo também no imperativo, resistir com toda a sua vontade. Então, ele quer dizer que depende de todos nós utilizarmos as nossas próprias energias para impormos uma barreira contra a instalação de um desses estados mentais, como a melancolia. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos em mente e observarmos o que outros companheiros espirituais, como Emmanuel, Joana de Ângeles, trazem para nós acerca desses estados mentais e da importância de nós os reconhecermos a fim de nos protegermos, de nos precavermos e de combatermos. E nós falamos isso a um momento especial na Terra pelo qual estamos todos passando, que podem muitas vezes e com certeza está afetando o estado emocional de muitos de nós. Então é importante que nós encontremos subsídio na doutrina espírita para que nós percebamos não estarmos sós, primeira coisa, nem desamparados. E por isso começamos o estudo pela passagem de Mateus. Jesus, então, nos lembrando que quando estivermos nos sentindo aflitos e sobrecarregados, recorrermos a Ele. Mas nós precisamos entender o como recorrermos a Ele para que as nossas aflições possam ser aliviadas, conforme Ele nos assevera. No livro Atenção, o Espírito Emmanuel fala para nós que desânimo, em muitos casos, é ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Considerando o que acabamos de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, quando este Espírito traz para nós a importância de utilizarmos a vontade para resistirmos à instalação do desânimo, da apatia e, portanto, do estado de melancolia, nós vamos compreender Emmanuel
falando para nós sobre esta ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Ou seja, no momento em que nós desanimamos, muitas vezes nós começamos a olhar outras pessoas e projetarmos sobre elas aquilo que nós gostaríamos de ser, mas ainda não encontramos forças em nós mesmos, ou antes, não utilizamos conscientemente da nossa vontade de maneira ativa para começar os esforços que nos competem fazer para conquistarmos a mesma coisa que nós vemos ou acreditamos que outros já tenham conquistado. Vou dar um exemplo mais abrangente que é para nós começarmos a perceber esta questão. Muitas vezes nós estamos no Evangelho lendo sobre a vida de Jesus, sobre tudo que ele veio e nos propôs, ou mesmo sobre os discípulos, os apóstolos, ou, por exemplo, o Espírito Emmanuel, Joana de Ângeles, etc. E nós olhamos assim, ai, nossa, está tão longe de mim esta realidade. Quem me dera ser Jesus? Quem me dera ser Emmanuel? Quem me dera ser um dos apóstolos de Jesus? Fazer o que eles fizeram, conquistar o que eles conquistaram. Mas nós nos esquecemos disso que Emmanuel está falando. Pelo esforço próprio nas estradas do tempo. Ou seja, todos esses nos quais nós desejaríamos nos espelhar, mas ainda não nos espelhamos por conta do nosso desânimo e do abatimento pela distância que nós acreditamos existir entre eles e nós nos esquecemos do mais importante. Em algum momento, eles usaram ativamente a vontade que Deus confiou a cada um de nós para poder empregar esforços e combaterem as próprias tendências negativas e conquistarem, então, aquilo que eles deveriam conquistar. Ou seja, eles trabalharam. Eles foram lá e caminharam, com todas as dificuldades que o caminho com certeza apresentou a todos eles. Vejamos a vida de Paulo de Tarso mesmo, como um exemplo para aqueles que conhecem um pouco sobre a trajetória de Paulo de Tarso. Desde que encontrou-se mediunicamente com Cristo na estrada de Damasco, e como diz a narrativa evangélica, caindo em si, que é muito significativo, não podemos observar apenas do ponto de vista literal, o caindo em si, é que percebeu aquilo que era necessário fazer e se colocou a postos para poder fazer. Ele mesmo diz, Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Ou seja, se colocou à disposição do trabalho. E sofreu muito, como nós todos sabemos na trajetória de Paulo. Não foi fácil tão somente por ele ter se colocado à disposição de Jesus, como se Jesus fosse remover todos os obstáculos do caminho dele. Ele precisou, pela própria vontade e resolução de mudar de vida, enfrentar todos estes obstáculos. E venceu todos eles. Em uma de suas cartas, é muito interessante observar a consciência que ele tinha disso, quando ele diz que a carreira dele estava encerrada, mas ele guardava a fé, a esperança. Olha só que coisa importante. Então ele utilizou conscientemente desse dispositivo do qual todos nós somos dotados, a vontade. E então nós vamos conseguir compreender melhor essas palavras de Emmanuel falando para nós que o desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. E aí nós vamos destacar apenas mais uma palavra nesta passagem e voltarmos novamente a Paulo de Tarso, que é a pressa. Paulo de Tarso fala para nós que vós
também, pois que estáis cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixei todo o embaraço e o pecado que vos rodeia tão de perto, e corrai com paciência a estrada que vos está proposta. Ou seja, paciência. Mas continue caminhando, né? Ele diz o correr com paciência. Porque não adianta ter pressa. A evolução não dá saltos, mas depende de cada passo que nós consigamos dar. É importante que nós possamos dar pelo menos um passo por vez, mas sempre caminhar. Então é muito importante quando nós analisamos esta frase de Emmanuel na perspectiva disso que Paulo de Tarso fala para nós. Joana de Ângeles diz para nós que quando o organismo se debilita, seja qual for a causa, enfermidade, estresse, e inclusive estresse, né, é a palavra da moda, vamos dizer assim, desse momento atual, né, é uma palavra que só de falar todo mundo já consegue criar o quadro, todo mundo está passando por algum tipo de estresse, sobretudo neste momento em que estamos passando. Tudo parece nos estressar. A frustração, as resistências psicológicas diminuem, dando curso à manifestação do desânimo. Olha aí o desânimo de novo, que se expressa em forma de cansaço e desinteresse por tudo quanto cerca o indivíduo, mesmo aquilo que antes era uma fonte de entusiasmo e fortalecimento. Então, olha só, todos esses espíritos dando atenção e foco nessa questão do desânimo, que nós não podemos deixar nos abater porque ele é a porta de entrada para todas as enfermidades da nossa alma. E aí Emmanuel fala para nós também: os que se debatem nas águas, temendo a morte, rogam socorro de quem lhes estenda as mãos. Da mesma forma, os que se encarceram no desânimo, olha aí mais uma vez a questão do desânimo, receando o desequilíbrio, para se livrarem dele, precisam estender as mãos aos outros. Se te encontras de espírito ilhado na solidão, recorda que as portas da alma unicamente se abrem de dentro para fora. Então olha aí que importante esta passagem de Emmanuel falando para nós mais uma vez do desânimo, mas apontando para nós que o iniciar do trabalho que nós precisamos para podermos então sairmos deste quadro, que com certeza é sempre muito doloroso, estas portas da alma se abrem unicamente de dentro para fora. Ou seja, mais uma vez, é necessário usarmos da nossa vontade para caminharmos, para sairmos de nós em busca do outro. Por isso vivemos em sociedade. É a questão da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. Lembrando Francisco de Assis, amar que ser amado. Então, a própria ordem, né, da frase, que nós poderíamos encarar como uma equação, né, para aqueles que gostam de matemática, nós pensarmos que, primeiro, o amar, ou seja, o verbo, o ato, né, a nossa ação, então, de fazermos algo em benefício de alguém. E então, por conta disso, porque é lei a causa e o efeito, nós então recebermos aquilo que nós estamos dando. Então nós já vamos observar isso daí como fatores importantes para a nossa vida. André Luiz fala para nós que, para escalar a montanha salvadora, fitemos quem brilha à frente. Para não cairmos aniquilados pelo desânimo na marcha de cada dia, reparemos quem chora na retaguarda. Então olha só que importante, ele também, André Luiz, falando sobre a questão do desânimo, mas da nossa responsabilidade sobre observarmos os nossos arredores,
observarmos quem já está à frente na esteira evolutiva, para podermos então tomarmos isso como exemplo e caminharmos, enquanto não nos esquecemos de quem chora na retaguarda, sob então o ponto de vista que nós, em relação a estes que estão na retaguarda, podemos ser aqueles que despontam uma pequena luz à frente. E assim, sucessivamente. Existem aqueles que estão à nossa frente, nós estamos aqui, existem aqueles que estão na retaguarda chorando. E nós podemos ser aqueles que estendemos as mãos para estes que estão na retaguarda. Assim como a lei espera que estes que estão na nossa retaguarda chorando, conforme André Luiz diz, estendam as mãos para quem está na retaguarda deles. E assim ao infinito. Esta é a grande lei da fraternidade e da solidariedade que estende por todos os planos da existência, mesmo quando nós não entendemos a amplitude. Da mesma forma, nós já sabemos que Jesus tem feito isto por nós desde tempos imemoriais, quando criou este orbe para que aqui estivéssemos, para continuarmos a nossa evolução. E tem feito até o presente momento. Joana de Ângeles nos lembra que, receando o labor bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então olha só, Joana de Ângeles, que entende profundamente da psique humana, falando para nós então que muitas vezes nós nos deixamos tomar pela autopiedade. Ah, eu não dou conta. Ah, eu sou muito imperfeito. Ah, tudo é muito difícil para mim. Ah, eu não vou conseguir. E aí, com isso, nós estamos procurando inspirar compaixão. E ela diz que antes que despertar e motivar o amor. Ou seja, ela está dizendo para nós que ao invés de autopiedade, o que nós devemos buscar é despertar e motivar o amor. E através então desses comportamentos de autopiedade, não é isso que nós vamos conseguir. Que tudo que nós vamos conseguir inspirar, ou que nós estamos procurando inspirar, é compaixão. Quando nós motivamos e despertamos o amor, nós conseguimos algo muito além disso, já que o amor é a energia suprema e sublime do universo. Inclusive, no último estudo que fizemos, falamos sobre o capítulo no livro O Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas, Dona Laura Elísias explicando esta energia que nos alimenta, literalmente, que equilibra todos os nossos centros perispirituais, revitalizando o nosso ser. Da mesma maneira que o alimento físico ou a falta dele podem criar prejuízos para os nossos centros orgânicos, como, por exemplo, a subnutrição, doenças diversas do nosso corpo pela má alimentação ou pela falta dela, o amor, como alimento das almas, sendo muito anterior ao alimento do corpo físico, é aquilo que efetivamente sustenta e equilibra o universo, sustenta e equilibra o nosso próprio ser espiritual. Então olha só a importância disso. E a própria Joana de Ângeles vai falar que na base da maioria das nossas doenças, dos nossos desequilíbrios, não só de ordem psicológica, mas também orgânicos, ocorrem pela falta de amor. Então nós vamos entender a fala de Dona Laura para André Luiz, neste capítulo Em Nosso Lar, de uma maneira muito mais ampla, percebendo que efetivamente nós nos desequilibramos e entramos em estados perigosos não só para a nossa saúde psíquica,
mas também para o nosso equilíbrio orgânico, pela falta de amor. Não só de ser amado. Vamos relembrar Francisco de Assis. Amar que ser amado. Então, a falta de amor, né, o de amarmos aos outros conforme Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, é uma condição ativa de nós buscarmos amar incondicionalmente, para que nos alimentemos desta energia que nunca se esgota. No livro Consolador, Emmanuel aponta para nós que o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Então, olha aí, nós relembrando o Evangelho, Jesus dizendo para nós, Emmanuel nos fazendo lembrar sobre o orai e vigiai. Então, observe, né, a vigilância, né, o vigiai e orai, vai fazer com que nós possamos, primeiramente, no vigiar, observar aquilo que acontece em nosso íntimo, reconhecendo os nossos estados emocionais, os nossos estados mentais, e a oração como sendo o nosso mecanismo, a nossa ferramenta de buscarmos do mais alto, das fontes inesgotáveis do universo que Deus nos proporciona, as energias necessárias para que nós nos fortaleçamos e possamos então, utilizando a nossa vontade, combater os estados negativos. Então, olha só a importância da oração, como sendo, então, este mecanismo que vai nos proteger e nos ligar às fontes divinas de sustentação para a nossa alma. Observar estes imperativos, observar, então, a necessidade que nós temos de ativamente combater estes estados emocionais que ainda nos são comuns, nós vamos observar então que nós temos todas as ferramentas que nós necessitamos, uma vez que Deus, sendo perfeito, não nos criaria e não nos colocaria no caminho do progresso, com o mecanismo de evolução, sem as ferramentas necessárias para que nós pudéssemos, pelos nossos próprios esforços, progredir, nos melhorarmos e trazermos equilíbrio espiritual para nós mesmos. Então, utilizando da nossa vontade, através do recurso da vigilância, da oração, do amor ao próximo, do sair de nós mesmos, de combatermos a autopiedade, de querermos provocar nos outros compaixão antes de amor, nós teremos a fórmula, por assim dizer, ou a medida do que fazer para combatermos o desânimo, a tristeza, a depressão, o medo e a loucura, que é o tema deste estudo de hoje. Que todos estes estados, que podem se estender para além da morte do nosso corpo físico no plano espiritual, como nós vamos ver em diversos exemplos na literatura espírita, em todos os casos que, por exemplo, André Luiz traz para nós ao longo dos 16 livros que ele psicografou pelo Chico Xavier, nós vamos observar quão graves são a permanência nossa enquanto espíritos imortais nestes estados, e que, além de se estender para o plano espiritual, pode se estender ainda por diversas reencarnações sucessivas, quando nós não encontramos em nós mesmos as forças necessárias para utilizar as ferramentas que nós já possuímos
para então conseguirmos trabalhar em nós mesmos estes estados e nos libertarmos deles, para sermos pessoas mais equilibradas, mais felizes, mais conscientes da nossa herança divina, de nos reconhecermos filhos do Pai Altíssimo, que está por todos nós, o tempo todo, no universo em que vivemos, nos sustentando e nos equilibrando através do seu amor, esperando de nós apenas fazermos a ligação com estas forças para nos sustentarmos. Então esse é um convite que nós fazemos à reflexão para que nós todos, especialmente nesses momentos que estamos vivenciando, possamos combater o desânimo, combater a tristeza, combater a depressão, combater o medo, para nos prevenirmos da loucura, que pode vir em formas variadas, sutis e insidiosas, que nós nem percebemos. Fazendo isso, então, encontrando as forças na oração, na esperança, na confiança que a lei de Deus está agindo em benefício de todos nós, nós temos o que nós precisamos neste momento e em todos os momentos para sermos efetivamente felizes, para conquistarmos aquilo que nós precisamos conquistar através do esforço próprio, do amor. Fazermos como Paulo de Tarso nos disse para fazer, de corrermos com paciência a carreira que nos está proposta e ignorarmos a nuvem de testemunhas que nos cerca, deixarmos todo o impedimento, todo o embaraço para trás. Então que Jesus possa mais uma vez nos fortalecer, possa nos amparar, possa estar presente conosco em todos os momentos e que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, que nós tenhamos vontade de trabalhar, de servir, de sermos úteis, de que nós possamos ser a candeia que se coloca sobre o alqueire para que todos possam ver a luz e glorificar o Pai que está no céu. Possamos glorificar a Deus, nosso Criador, responsável por tudo aquilo que existe no universo, Criador supremo de todas as coisas, contando que nós sejamos cada dia mais conscientes, os co-criadores em todos os planos de existência. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e esteja conosco, hoje, agora e sempre, com muita alegria, com muita paz para todos nós. Que assim seja.